Fala galera, Canel aqui. Hoje nós vamos continuar de onde nós paramos, do capítulo 8 do livro Cidade das Damas, de Christine Pizan. E o capítulo 8 tem aqui um nome bem grande, né? Aqui Christine conta como iniciou com a ordem e a ajuda da razão a cavar a terra para fazer as fundações. E seu conteúdo é tão grande quanto o nome. Dependendo do tamanho, eu pretendo dividir. Por favor, já deixa seu like, seu comentário, faça a sua inscrição no canal para continuar recebendo os vídeos. E comenta aí. Por favor, maneirem nos comentários para receber aí a continuação do livro. E sem mais enrolação, vamos adiante. O interessante é que a Dama Razão diz que elas deveriam partir para o campo das letras. Olha que interessante, a ideia é criar um discurso onde ela deveria usar, Cristina, né, deveria usar a enxada da inteligência para cavar bem onde ela, Razão, com sua régua, fizesse um buraco profundo. Enquanto Christine cavaria, Razão carregaria os sacos de terra sobre os próprios ombros dela. Christine, que estava ajoelhada, se levantou e a seguiu e pôs-se a cavar com a enxada da indagação. Então Christine começa questionando sobre os homens que maldizeram severamente os costumes das mulheres, condenando-as em massa. Christine se perguntava se esses homens faziam isso por causa da sua natureza ou será que eles faziam isso por ódio. Então Razão diz que para encorajá-la a cavar mais profundamente, a primeira escavação seria dela. Razão explica que esse maldizer não vinha da natureza, porque ao contrário, na verdade não existia nenhum laço mais forte na natureza do que o amor que a natureza criou entre o homem e a mulher. E os motivos que levavam os homens a maldizerem severamente os costumes das mulheres eram diversos e múltiplos. Alguns homens, inclusive, segundo ela, tinham boa intenção. O que eles queriam era trazer para o caminho certo aqueles outros homens que pudessem ter ficado impressionados com alguma mulher luxuriosa ou mulher da vida. Para que todo mundo fugisse de uma vida luxuriosa, de depravação, eles caluniaram as mulheres em massa para tornar as mulheres abomináveis. Christine questionou se eles fizeram bem, já que suas intenções eram boas e se somente a sua boa intenção era suficiente para perdoá-los, já que é supostamente pela intenção que se deve julgar os atos. Mas a Dama Razão, ela diz que não, porque a ignorância ela não desculpa nada. Segundo ela, esses homens usaram mal os seus direitos porque não seria justiça causar danos e prejuízos a uma parte da população sob pretexto de estar ajudando outra, condenando a conduta de todas as mulheres, contrariamente aos fatos, segundo ela. Ela até faz uma comparação, seria como condenar o elemento fogo sob o pretexto de que alguns se queimam, ou então condenar a água porque alguns se afogam. E isso se poderia dizer de todas as coisas boas, já que se pode usar tanto para o bem quanto para o mal. E por isso as mulheres não deveriam ser condenadas, se são os loucos, os homens loucos que abusam delas, né? Dessa depravação, né? Desse contato com elas. Os que se permitiram, é claro, né, o homem é sempre errado. Os que se permitiram usar propósitos tão desmedidos, né, para combater esse mal, né, eles usaram meios deturpadores apenas para chegar aos fins. Apenas porque eles podiam, detinham os meios para fazer isso. Né, e nada lhes impediu de fazer isso. O que esses homens deveriam ter feito na realidade para que a sua obra fosse excelente e distinta era ter procurado levar esses homens que pudessem ter ficado impressionados com alguma mulher luxuriosa ou mulher da vida à razão, impedindo eles de cair na luxúria e censurando somente aquelas mulheres cuja depravação fosse evidente, patente. Inclusive ela ataca a mulher de vida depravada e perversa, pois segundo ela essa mulher é uma fraude. Porque a própria natureza da mulher, segundo ela, consiste em ser simples, comportada e honesta. É estranho nessa natureza, mas enfim. Mas que não era ela a razão que levava os homens a condenar essas mulheres dessa forma. Porque havia muitas mulheres dignas. E que assim Christine deveria rejeitar essas pedras sujas e grosseiras, né, os discursos masculinos, porque não haveria serventia na construção da cidade. Outros homens condenaram as mulheres por outras razões diferentes, uma parte por causa dos seus próprios vícios, outros devido à enfermidade do seu próprio corpo, outros por pura inveja, e outros porque eles adoravam maldizer, e outros para mostrar sua cultura intelectual e ficar repetindo o que já se havia dito, né?
Sobre aqueles homens que faziam isso devido aos seus próprios vícios, ela considera que eles perderam sua juventude na depravação, abandonando-se à promiscuidade, e que o considerável número de suas aventuras os fez tornarem-se hipócritas. Eles envelheceram no pecado, não se arrependeram, e hoje eles passam o tempo todo se lembrando das loucuras e da juventude depravada. Mas como a natureza acabou impedindo eles de realizar seus desejos, devido à velhice provavelmente, eles ficaram amargurados quando viam que acabou para eles aquela época que chamavam de bons tempos e que os jovens é que estão na farra e eles não estão mais. Ela acreditava que esses, né, eles difamavam as mulheres para repugnar aos outros homens, para mostrar a sua preocupação. Preocupação com o que exatamente? Com que esses homens se tornassem iguais a eles, né? E esses velhos, eles podiam ser reconhecidos devido à linguagem lúbrica, devassa, erótica, libertina, voluptuosa, e como o tal do Mateolo, que foi aquele autor que ela citou, acho que no segundo capítulo, que se declarou que se autodeclarou ali como um velhote cheio de concupiscência mais impotente. Esse termo concupiscência designa aí a cobiça ou apreço por bens materiais, assim como os prazeres sexuais, e que esse Mateolo era um exemplo desse tipo de homem, né? Aí ela compara esses velhos com os anciãos honrados que se tornam perfeitos em virtude e sabedoria, e que da boca desses bons velhinhos, esses anciãos, se escutam apenas palavras doces e honestas de discrição e bom exemplo. Esses anciãos odeiam o pecado e a calúnia, não condenam nem difamam homens nem mulheres, mas detestam os vícios em geral e os condenam em massa. Esses anciãos não culpabilizavam ninguém em particular, mas recomendavam fugir do mal, seguir a virtude e ficar no bom caminho. E que, em contrapartida, aqueles que eram motivados pela debilidade dos próprios corpos, esses homens viciosos, eles eram, diferente dos anciãos, impotentes e com membros deformados. E por terem um espírito malicioso, não se encontrava outro meio de se vingar de sua impotência, senão difamando aquelas mulheres que levam alegria a vários. Você vê que esse argumento não faz o mínimo sentido, né? Mas foi o argumento que ela pôs aqui. Na cabeça dela, se ela repetir um argumento até ele se tornar verdade, ele vai se tornar verdade. É o que predominou na sociedade de hoje, né? Em tese, eles estariam se vingando nos outros pelo que a natureza fez a eles. Isso não faz o menor sentido, mas enfim. Esses homens viciosos encontraram em suas vidas mulheres mais inteligentes e de conduta mais nobre do que a deles e se tornaram amargos e rancorosos. E esses homens viciosos faziam isso a tal ponto em que, por exemplo, o autor de um livro que ela cita, chamado Da Filosofia, se esforçava para demonstrar que é inconveniente aos homens terem consideração por uma mulher qualquer que fosse ela. E que aqueles que mostravam alguma estima pelas mulheres pervertiam o nome do livro, da filosofia, para filolocura, né? O curioso é que, ao invés de apresentar os argumentos dela sobre o livro, né, ela simplesmente diz que o livro dele era uma verdadeira filolocura pelas argúcias e propósitos que defendia e não dá nenhum argumento, não fala mais nada do livro, né? Então, quer dizer, é a pura e simples calúnia mesmo e foda-se. Quanto àqueles homens enquadrados na categoria de maldizentes por natureza, esses homens criticavam a todos e criticar as mulheres não seria de se espantar, né? Esses homens maldizentes que sentem prazer em falar mal da mulher agem contra a razão e contra a natureza. Contra a razão porque é ingrato e não considera o bem que as mulheres lhes fazem. Segundo elas, são benefícios tantos e tão grandes que não se saberia retribuí-los e dos quais o homem tem incessante necessidade. Eu não sei que benefícios são esses, né? Mas porque ela não cita aqui, né? Mas o fato é que sempre foram cobrados, né? Nunca foram gratuitos. E também esses homens maledicentes agiam contra a natureza, porque na natureza os animais, como as aves, procuram sua metade, quer dizer, sua fêmea. Então seria algo contra a natureza se um homem dotado de razão faz o contrário, né, dos animais. E na verdade é o contrário, né? Se ele é dotado de razão e os animais não são dotados de razão, o fato dos dois terem destinos diferentes seria a coisa mais esperada do mundo, né? Ela aqui cita também uma categoria de homens que parece ter alguma espécie de vício intelectual, que acham que os outros escrevem o que eles queriam dizer
Então eles não podem estar enganados. E assim, supostamente, este se põe a difamar. Imagino que ela deve ter encontrado, quando ela apresentou esses argumentos dela, ela deve ter encontrado homens que tinham argumentos baseados em livros e apresentou esses argumentos para ela e ela não tinha o que fazer e aí ela atacou eles também. É o que acontece quando homens tentam discutir, né, com mulheres. É isso aí, não dá para discutir. Já outros homens se metem no assunto compondo versos ou músicas sem sentimentos, esses compositores de música sertaneja, que falam da conduta alheia tanto de mulheres quanto de príncipes ou outras pessoas, mas que eram capazes de reconhecer e corrigir as baixas inclinações da sua própria conduta. Porém, aquelas pessoas simples e ignorantes como elas achavam estes versos e músicas as maiores maravilhas do mundo. Então esse foi o resumo do capítulo 8, ele ficou um pouquinho grande, como vocês puderam ver, espero que tenham apreciado. Deixa o seu like, seu comentário aí, maneira nos comentários. Se inscrevam no canal para continuar recebendo a continuação do livro e até a próxima.